né, da assistência ao doente mental, né? Essa assistência, gente, ela pode ser ofertada em diversas instituições diferentes, tá? Nos hospitais psiquiátricos, né? São instituições públicas ou particulares que proporcionam ao paciente um regime de integração. Esse hospital psiquiátrico, ele pode ser de internação integral ou parcial, certo? Lembram que antes o hospital psiquiátrico, né, como era chamado de manicômio, de asilo, enfim, eles eram a principal estratégia, né, para lidar com pessoas com doença mental. Nesse caso, não. Hoje, não. Ele já não constitui como único recurso e nem o mais válido para tratar o doente mental. Não são todos os casos de hospital psiquiátrico, certo? A sua razão de existir deixou de ser o armazenamento, certo? E a separação dos loucos da sociedade. Vocês lembram, né, que os hospitais, os manicômios, os asilos eram usados como um depósito de pessoas loucas para tirá-las dos olhos da sociedade, né? A internação psiquiátrica no hospital psiquiátrico, ela pode sim ser útil quando nós falamos de um doente crônico, né? De um doente que precisa de uma assistência mais integralizada, né? Mais intensa, certo? Então, assim, não é que seja de todo mal, só que a forma como era utilizada antigamente era totalmente inadequada, né? Como a gente já conversou diversas vezes, tá? Os locais de assistência ao doente mental, né? Como falei para vocês, né, o hospital não é o principal e nem é o único, como era antigamente, é um dos, né, e nós temos muitos outros. Temos os centros de saúde, as unidades de internação em hospitais gerais, por exemplo, aqui, né, no Eudásio Barroso, quando lá no Eudásio Barroso são aceitos pacientes psiquiátricos para internação, né, até que eles se recuperem. Hospitais dia, né, onde a pessoa passa o dia só e vai para casa à noite. Os lares abrigados, os CAPs, né, e as residências terapêuticas. Aí vamos entender como funciona o ambulatório, né? O ambulatório, gente, é uma instituição promotora de saúde, basicamente responsável pela assistência secundária. Ela desenvolve ações de maior complexidade terapêutica, né? O que é que ela faz? Recebe, faz a triagem, diagnostica, né? E faz o encaminhamento daquele paciente para programas terapêuticos, tá? E como funciona a emergência? A emergência é diferente, né, do ambulatório. Como ele está falando aqui, a atenção ambulatorial ela é secundária, enquanto a psiquiátrica ela é terciária, é o nível de complexidade maior, né? A emergência, né, ela tem por objetivo controlar a gravidade do quadro e evitar a internação hospitalar, né, internação no hospital psiquiátrico. E é geralmente inserido nos pronto-socorros gerais, possuindo leitos de observação por 48 ou 72 horas com cuidados intensivos, conforme a exigência do caso. Como falei para vocês aqui, é o caso do Hospital Eudásio Barroso, que se encaixa aqui perfeitamente, certo? Onde a pessoa vai ficar lá por 72 horas tentando resolver o quadro, né? Reverter. Caso isso não seja possível, aí provavelmente esse doente ele vai ser encaminhado para um hospital de saúde mental. Aqui, esses encaminhamentos normalmente são feitos, né? O paciente fica no Eudásio Barroso. Se não for possível, retorno para a sociedade, para a vida dele, ele vai ser direcionado para o Hospital de Saúde Mental de Messejana. Ok? E as unidades básicas, qual é o papel das UBSs, né, na assistência ao doente mental? As ações de saúde mental, né, desenvolvidas nas UBS se caracterizam como atenção primária, né, integrando a profilaxia e o tratamento dentro do limite de atuação e da complexidade. É o acompanhamento, né, atualização de receitas, consultas médicas, de uma forma geral. E no CAPS, né, como é que funciona o CAPS? Qual a diferença do CAPS para a UBS? Os CAPs, eles são estruturas terapêuticas intermediárias, né, entre a hospitalização integral e a vida comunitária. É uma estratégia para que a pessoa tenha aquela assistência psiquiátrica, né, que a UBS não oferece,
para que aquela pessoa consiga levar a vida dela em sociedade, né, mas sendo acompanhada pelo CAPS. E é uma forma de assistência do SUS, ok? Quais os objetivos do CAPS? Ele estimula a participação de atividades produtivas dentro e fora do centro, né, dentro e fora da instituição, buscando a reinserção profissional. O objetivo é fazer com que aquela pessoa consiga ter uma vida ativa normalmente, né? Trabalhar, se relacionar, certo? E ele promove também eventos culturais e recreativos, né? E produz espaços para trocas entre o usuário, família e comunidades. O CAPS também presta assistência psiquiátrica e psicológica, certo? O hospital dia são locais onde os pacientes passam um período diurno ou algumas horas sem se afastar do seu meio social, familiar, do trabalho e dos estudos. Ele previne a reclusão ou a marginalização do paciente, certo? E proporciona um programa terapêutico que dá ênfase às manifestações clínicas e terapêuticas. O hospital de dia é aquele paciente que precisa, né, que o CAPS não é suficiente para ele, que ele precisa de algumas horas institucionalizado, mas ele tem condições de voltar para a vida comunitária, né? Então, é uma estratégia para evitar a reclusão numa instituição psiquiátrica. Ai, tô com sede. Os lares abrigados, gente, eles são locais onde pode viver ou morar um grupo de pessoas com transtornos mentais, né? E um clima familiar, sob tutela de uma equipe assistencial. E são totalmente integrados à comunidade, certo? E essa equipe terapêutica, né? Quem é que compõe essa equipe que trabalha com o paciente doente mental, né? Essa equipe, ela é formada, né, por profissionais que são encarregados por um grupo de pacientes, certo? E ela pode ser composta por enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, importantíssimo, né, para criar atividades que estimulem esses pacientes, que tornem a estadia deles prazerosas, né? Os psicólogos, os psiquiátricas, os técnicos de enfermagem, os professores de educação física, os musicoterapeutas, importantíssima também a musicoterapia, artistas plásticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, certo? E Jéssica, né, é uma temática que desde que a gente começou a estudar me interessou. O que é que eu preciso ter, né, para ser uma profissional que atua junto do doente mental? Tem algumas coisas que vocês precisam pensar. Você gosta da profissão e da especialidade, né? Você tem maturidade emocional, porque você vai estar lidando com pessoas em forte sofrimento psíquico, né? E vocês vão ver muitas coisas feias de verdade. Então, tem que ter uma maturidade emocional, né? Você não pode se envolver com os pacientes, você tem que entender que o que é do paciente, o que é seu, né? Não é que você vá ser coração de pedra e não sensibilizar com nada. Pelo contrário, eu acho que quem não se sensibiliza não serve para trabalhar com essas pessoas, mas a gente tem que ser profissional, né? Ser sensível às necessidades do outro, ter discernimento, ter uma percepção aguçada, né? Você não pode ser uma pessoa desatenta, você tem que, como eu falei, né? Tem que estar de olho nos comportamentos. Ser capaz de desenvolver sentimentos empáticos. Saber se envolver emocionalmente de forma terapêutica, né? Foi aquilo que eu falei. E saber atuar em equipe, certo? E os papéis e funções da enfermagem, gente. O enfermeiro, ele vai liderar a equipe da enfermagem, certo? E os técnicos, eles vão participar do desenvolvimento do processo de relacionamento terapêutico, né, com os clientes. Tem uma função psicoterápica. Tudo que eu tenho falado, né, que eu vou falar nas próximas aulas, é sobre vocês escutarem, né, prestarem atenção nas necessidades dessa pessoa,
observarem os comportamentos, certo? Tudo isso é muito importante, a função de vocês. Vocês, enquanto técnicos de enfermagem, são as pessoas que vão estar mais próximas desses pacientes. E vocês vão conseguir observar detalhes que serão importantes para a condução do tratamento. Que o médico vai querer saber de você, como o fulano tem se comportado, se apresentou alguma coisa diferente nos últimos dias. Então, por isso que vocês têm que ter todas essas características que a gente falou aqui, certo? E vamos lá, os papéis e funções de uma forma geral, né? Da equipe de enfermagem. Promover o cuidado pessoal e a independência. Lembrem-se, né, que o objetivo do hospital psiquiátrico é para aquela pessoa se recuperar, para voltar para a vida dela em sociedade. Ela não é para ficar reclusa o resto da vida dela dentro de um hospital. Auxiliar na resolução dos problemas, se comunicar de forma terapêutica, estabelecer relações interpessoais efetivas, ajudar o cliente a examinar comportamentos problemáticos, né? Conversar, fazer com que ele reflita e perceba que aquele comportamento não foi o mais adequado, certo? Ensinar medidas de saúde, dar informações a respeito de distúrbios específicos, administrar, monitorar e informar sobre as medicações prescritas e assegurar um ambiente seguro, certo? Então, são muitas as responsabilidades, mas é como eu falo para vocês, são profissionais de extrema importância, totalmente essenciais, porque são vocês que vão estar proporcionando um ambiente terapêutico para esse paciente. A gente vai dar uma estudada em ambiente terapêutico, né? Como é que deve ser, como é que funciona. E quem é o principal responsável por tornar esse ambiente assim são vocês, profissionais da enfermagem. Então, é uma área, gente, encantadora, né? Como a gente tem visto, que gera bastante interesse, mas também é muito delicada, né? Tem algumas especificidades que exigem de vocês um jogo de cintura, né? Uma habilidade de se relacionar maior do que vocês teriam que ter em qualquer outra área da enfermagem, certo? Bons